Dito isso, vamos começar aqui a nossa aula de hoje. Só mais uma coisa. Salvo melhor juízo, salvo engano, até o final agora, a gente tem... Vou achar aqui um calendário. A gente vai ter a aula de hoje e mais duas, né? 3, 10, 17. Então, o que nós vamos fazer? Hoje nós vamos tratar do objeto da relação jurídica, dos direitos, deveres, sujeições, pretensões e ações. E nas duas aulas seguintes a gente vai cuidar da teoria da interpretação, junto com a teoria da relação jurídica, que foi o que a gente viu aqui, é o que tem de mais importante para vocês entenderem no direito, para poderem ser felizes com o resto, para que vocês possam, daí para diante, poder dar conta do direito, tá? Dar conta da complexidade que é o direito, sem fazer o que muita gente faz, que é mexer com o direito às tiras, aos pedaços, né? Se vocês vão descobrir aí ao longo da trajetória de vocês no direito que o pessoal às vezes sabe o direito ou fala direito aos pedacinhos. Então você tem lá o sujeito que sabe tudo de direito constitucional. Então ele só sabe de direito constitucional, só sabe daquele pedaço ali e não consegue juntar com o resto. Isso não presta. Você nunca vai conseguir ser na verdade, um bom jurista, compreender o direito, se fizer assim. E para a gente poder entender como é que o sistema do direito funciona, a gente precisa da teoria da relação jurídica e da teoria da interpretação. Por isso que esse programa de teoria do direito de vocês é diferente um pouco do programa que tem em geral. O programa em geral de teoria do direito fala da vigência da lei, de fontes primárias, fontes secundárias. Eu digo para vocês, nunca usei isso na minha vida. 30 anos, o que eu aprendi lá na minha faculdade em Teoria Geral do Direito, eu nunca usei na vida. Então, eu dou aula para vocês de alguma coisa que eu penso que vocês vão usar. Tá? Objeto do direito. A gente viu, desde o início, que a primeira grande divisão do direito é entre pessoas e coisas. Pessoas e coisas. Tudo aquilo que tem personalidade, atribuído aleatoriamente para o direito, é uma pessoa. O conceito de pessoa no direito não tem nada a ver com moral, com religião, não é uma coisa aleatória. O legislador vai lá e diz assim, olha, tem personalidade, isso e aquilo. Personalidade é aptidão genérica para contrair deveres e exercer direitos. Então, esses entes aqui, estabelecidos pelo ordenamento jurídico, são dotados de personalidade e são, portanto, pessoas. Por exclusão, tudo aquilo que não for pessoa será coisa. Só as pessoas podem ser sujeitos de relação jurídica, as pessoas não podem ser objeto de relação jurídica. Então, tudo aquilo que não for pessoa... Desculpa, gente, eu estou com uma alergia danada, alguma coisa aqui. Aquilo que não for pessoa e não for sujeito de relação jurídica será, por via de consequência, seu objeto. Bom, então, por exemplo, vamos pensar aqui nas coisas mais estapafúrdias, mais absurdas. Uma ideia, uma patente que você registrou, tem personalidade? Não tem. Como não tem personalidade, é uma coisa. Um direito de crédito. Um direito de crédito que você tem contra alguém. Você tem direito de receber um dinheiro. Tem personalidade? Não, é uma coisa. Cadáver, a gente já falou disso. É coisa. A sua honra, que é um direito da personalidade, qualquer dos direitos da personalidade. Os direitos são da personalidade, mas não se confundem com a personalidade. Então, a pessoa é dotada de personalidade. Os direitos da personalidade decorrente são, por direito, coisa, são objeto de relação jurídica. Tá? Então, pensa nisso. No direito, tem personalidade, é pessoa. Não tem personalidade, é coisa. É a primeira divisão que a gente vai fazer. As coisas, elas se dividem entre coisas e bens. A primeira divisão das coisas. A primeira do direito é entre pessoas e coisas, e a primeira divisão das coisas é a divisão dela entre coisas e bens. Tá? Qual é a diferença entre coisas e bens? Coisas são tudo que não tem personalidade. Os bens são uma espécie desse gênero coisa, né,
que são as coisas que são patrimoniais, que são economicamente verificáveis. Também, de novo, isso não tem nada a ver com o mercado. Isso tem a ver com o direito. O que o direito diz que pode ter apreciação econômica e o que o direito diz que não pode ter apreciação econômica. Então, por exemplo, um cadáver. Ele, no mercado, pode até ter apreciação econômica. Você pode vender para uma loja de uma universidade de medicina, uma faculdade de medicina. Mas para o direito ele não pode, ele é uma coisa fora do comércio. Você não pode comercializar. Então, isso aí não entra no seu patrimônio. Seu patrimônio é o conjunto de bens e direitos que você tem associado a você. Não esquece uma outra coisa, falando em coisa que hoje a gente já conversou. Todo mundo tem patrimônio. Todo mundo tem patrimônio. Mesmo quem não tem um tostão. O cara não tem nada, ele só tem dívida. Tem patrimônio. Então você imagina o sujeito que não tem nada, deixou um monte de dívida. Se você não quiser ficar sendo atormentado, se você for herdeiro dessa criatura e não quiser ficar sendo atormentado pelos credores, você tem que fazer o que a gente chama de inventário negativo. Você vai fazer um inventário para demonstrar que aquele cara tinha só dívida, que ele não tinha coisa nenhuma, tá? Não tinha bem nenhum. Talvez tivesse até coisas, mas não tinha nenhum bem economicamente apreciável. Cada pessoa só tem um patrimônio, você não tem mais de um, só tem um. E não existe um patrimônio, quer dizer, um conjunto de bens, que ele não tem um sujeito. Todo patrimônio tem sujeito. Tudo tem dono, gente. É isso que vocês têm que entender. Não existe coisa sem dono. Não existe. Aquilo que foi perdido, você presume que o dono é quem achou. Tem um terreno aqui que está abandonado, que não tem dono. Bom, dependendo de quem for, de como é que ele tiver, como é que for a situação dele, se ele já tiver tido registro no registro de imóveis um dia ou não, ele vai ser do Estado ou vai ser presumivelmente de quem tiver lá na hora, tiver apropriado do negócio lá, de quem tiver na posse do negócio, da posse da coisa. Então, sobre o patrimônio, todo mundo tem patrimônio, ainda que não tenha nenhum tostão. Cada pessoa só tem um patrimônio, não tem dois. E não existe patrimônio sem sujeito. Quer dizer, tudo no direito tem um titular. Todas as coisas têm um titular. Vamos ver. Olha só. Eu ver uma pergunta aqui. Então, Fernando Paula está perguntando. Os direitos que fazem parte do patrimônio são os direitos como da personalidade? Na verdade, olha só, os direitos da personalidade, lembra que a gente viu que ele tem natureza não patrimonial, eles não podem ser redutíveis a dinheiro. Então você é titular deles, mas a rigor, assim, eles não fazem parte do seu patrimônio. O seu patrimônio são os seus bens. É aquilo que é economicamente verificável. A doutrina tem um conceito para esse tipo de direito que é não patrimonial, que são as coisas em sentido estrito, que é o chamado patrimônio existencial, que são as coisas que você tem, mas que são consideradas coisas fora do comércio. Então, você é titular da sua honra, ela é não patrimonial. Como ela é não patrimonial, do seu patrimônio em sentido estrito, ela não faz parte, porque, enfim, não dava para a gente pôr no patrimônio alguma coisa que é não patrimonial. Então, como é que fica a titularidade disso aí? A doutrina inventou um negócio que é uma invenção útil, bem inteligente, que é o chamado patrimônio existencial. São as coisas de que você é titular, mas que não tem apreciação econômica. Tá? E as mesmas regras que se aplicam ao patrimônio comum, dessas características, toda pessoa só tem um patrimônio, cada pessoa só tem um patrimônio, todo mundo tem, e não existe patrimônio sem sujeito, se aplicam também a esse chamado patrimônio existencial. Tá? Você a regra geral vai ser a mesma. Pensa que o direito é muito lógico, gente. O direito é muito fácil, muito lógico. Ele é mais difícil de aplicar, é mais difícil de botar ele funcionando, isso vocês vão ter oportunidade de ver. Mas a teoria do direito é muito fácil de ser compreendida. Eu sempre vou ter um gênero, um conjunto maior, e eu vou dividir ele. Então você imagina lá, lembra do fato que a gente viu? A gente tem o fato natural e o fato irrelevante, para o direito juridicamente irrelevante, e o fato jurídico.
fato jurídico natural e ato. Todas as características da espécie, por exemplo, do ato, todas as características do gênero, do fato, estarão em cada espécie. É como se fosse um joguinho daquele de boneca russa, aquele brinquedo da boneca russa, que tem uma dentro da outra que você vai tirando. O direito funciona assim. São grandes conjuntos, uma coisa dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, para quem gosta de matemática. E sempre as características do gênero vão estar presentes em todas as espécies. Então, o gênero patrimônio, que a gente vai ter dentro dele, o patrimônio em sentido estrito e o patrimônio existencial, chamado patrimônio existencial, vão ter as mesmas características básicas. A diferença é que o patrimônio, em estrito senso, propriamente dito, é composto de bens, e não de coisas. E o patrimônio existencial de coisas em sentido estrito. Lembre, coisa é tudo aquilo que não tem personalidade. Tudo aquilo que não tem personalidade a gente divide. Tudo aquilo que não tem personalidade e que pode ser comercializável, que tem apreciação econômica, a gente chama de bem. Tudo aquilo que não tem personalidade e a gente não pode comercializar, não é passível de apreciação econômica, a gente chama de coisa. Também não se esqueçam que isso é um conceito puramente jurídico. Podem ter, por exemplo, bens, coisas que podem ser comercializadas que não têm valor nenhum, não valem nada, você não consegue vender. Pensa, por exemplo, aí, sei lá, tem tanta coisa hoje que não vale nada, né? O meu computador que quebrou essa semana aí, que morreu, ele, embora seja o cadáver de um computador, ele é um bem, porque ele não é tido como fora do comércio pelo direito. Mas não vale absolutamente nada. Para o direito ele vale, mas na verdade ele não vale. E ao contrário também é verdadeiro. Tem coisas que valem muito, mas que para o direito você não pode comercializar. Então, por exemplo, você não pode vender o seu rim, você não pode vender um pedaço do seu fígado, você não pode vender a sua medula. Você, agora que está nessa moda o negócio de teste de vacina, você pode ser voluntário para teste de vacina, mas você não pode, no Brasil, ser profissional de teste de vacina. Você ganha um dinheiro só para servir de cobaia de vacina. No direito, você não pode fazer isso, porque o seu corpo é você, e, enfim, aí você tem todo o problema da dignidade. Tarará, tarará, tarará. Então, coisas que ainda que no mercado tenham apreciação econômica, o direito as exclui. Diz assim, isso aqui não pode. Em outros países isso é assim, desse jeito? Mas não são as mesmas coisas. Então você vai ter vários países, por exemplo, nos Estados Unidos você pode vender sangue. Em alguns estados americanos você pode vender sangue. Aqui não pode. Aqui só pode doar. Muita gente pobre nos Estados Unidos ganha uns trocados vendendo sangue, o próprio sangue para os bancos de sangue. Se vende a córnea, uma delas, para cego enxergar aqui, isso pode até ter algum valor no mercado de verdade, mas não tem valor para o direito. Para o direito, isso é o que a gente chama de coisa em sentido estrito. Não tem apreciação econômica, é coisa, não é bem. E compõe o seu patrimônio existencial e não o seu patrimônio em sentido estrito. Tá? Então, a primeira diferença que a gente vai ter das coisas é isso. Todas essas coisas podem ser objeto de relação jurídica, que são. Pensa, por exemplo, no direito à honra de todos nós. O direito à honra de todos nós, ele é um direito, não tem personalidade, é um direito da personalidade, mas ele não tem personalidade, então isso quer dizer está fora do comércio, porque como sendo direito da personalidade, ele é não patrimonial, ele não pode ser alienado, né? Mas ele faz parte do patrimônio de cada um de nós. O meu direito da personalidade, a minha honra, faz parte de uma relação jurídica de direito absoluto, que a gente já viu o que é isso, onde toda coletividade tem um dever genérico de abstenção de não violar a minha honra. Se a minha honra é violada, isso me causa um dano moral, eu vou ser compensado, tal, como a gente já viu aqui ao longo do nosso curso algumas vezes. Isso acontece absolutamente toda hora, tá? Professor? Mas faz parte do...
Oi, presente? Eu me perdi um pouquinho aqui, mas patrimônio existencial é tudo que pode ser aferido em dinheiro, né? Tudo que não pode, o patrimônio existencial, tudo que a gente não pode aferir em dinheiro e que você é titular é o seu patrimônio existencial. Tudo que pode ser aferido em dinheiro é o seu patrimônio em sentido estrito, é o que vira grana, que pode virar dinheiro. Foi? Foi, Sim? professor. Hein? Deu Obrigada. certo? Bom, é, olha só. Isso é super, super importante da gente entender, porque tem coisas que o nosso direito não admite que sejam objeto de mensuração em dinheiro. Não sei se eu já falei para vocês, se vocês sabem disso, que até a Constituição de 1988 entrar em vigor, não podia ter condenação por dano moral no Brasil, né? A legislação brasileira e a doutrina não admitiam condenação por dano moral, que eles entendiam que você, ao condenar a compensação pelo dano moral, você estaria permitindo a conversão de uma coisa fora do comércio que não é patrimonial em patrimônio. Só com a Constituição de 88, que vem lá a previsão da mal escrita, mal conceitualmente mal exposta lá, mas está lá a previsão da indenização do dano moral. Então, só a partir de 88 que isso passa a ser permitido. Vocês, a maioria de vocês é muito jovem, vocês não têm noção de como o direito muda de 88 para diante, não na sua essência, não na sua teoria geral, mas como vários aspectos que são muito importantes para a nossa vida mudam a partir de 88. A questão do registro dos filhos, né? A questão, toda a relação de família, de direito de família, muda brutalmente de 88 para cá. A questão da independência, do estatuto jurídico da mulher, muda barbaramente de 88 para cá. A história do dano moral, que não existia, direito ambiental, nada disso existia no ordenamento brasileiro antes de 1988. Então, a Constituição de 88 é um baita marco, é um marco e tanto, traz uma mudança extremamente significativa para o nosso ordenamento jurídico. Mudam muitas coisas que são de interesse bem presente para a gente, bem presente mesmo. Sempre há a possibilidade de uma nova Constituição, João. Sempre há, porque a gente tem que entender que o direito não é um dado prévio, né? O direito é uma construção da sociedade. Então, se a nossa sociedade, se a sociedade brasileira um dia entender que essa Constituição não atende mais aos interesses dela, não atende mais ao que ela anseia, ao que ela deseja, pode convocar a Assembleia Nacional Constituinte e fazer outra Constituição. Não tem problema nenhum. Existem certos pontos dessa que não podem ser alterados, porque ela mesma assim o determina. São chamadas cláusulas pétreas. Então, tem certas coisas nessa Constituição que a gente não pode mexer. Mas a gente pode fazer outra Constituição do jeito que a gente quiser, como sociedade brasileira. A gente pode fazer. Quem convoca essa Assembleia Constituinte, existem duas formas de você fazer uma nova Constituição. Ou ela é feita dentro do sistema legislativo vigente, como foi a de 88, né? A de 88 foi a Assembleia Legislativa lá que votou a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte para fazer uma nova Constituição. E a outra forma é através da Revolução. São as duas formas que você tem de fazer uma nova Constituição. Ou pela via do direito vigente, através dos órgãos representativos, ou através de uma revolução. Toda revolução cria uma Constituição nova. Se vocês olharem aí, desde a Revolução Francesa, em que a Constituição passa a ser relevante para os ordenamentos jurídicos vigentes, toda revolução começa inaugurando um novo sistema jurídico, começa com uma nova Constituição. Revolução ou golpe, né? Toda mudança abrupta de poder, ela acaba por gerar uma mudança de Constituição. Então, a nossa primeira Constituição ela vem quando a gente vira independente de Portugal. Não tinha como a gente usar a Constituição portuguesa. Criou-se um Estado novo, uma realidade nova. Depois a gente tem a Constituição republicana.
Aí a gente vai ter a Constituição da Revolução de 30. Aí a gente tem a Constituição de quando Vargas assume o poder. Temos a Constituição de quando Vargas é deposto. Aí a gente tem a primeira Constituição do período militar. Depois a gente tem um emendão a essa Constituição, que só preservou o primeiro e o último artigo, mudou tudo. E aí, com essa Constituição, a gente vem até 88, onde é feita uma nova Constituição, dessa vez, a primeira vez que a gente tem no Brasil, uma transição de uma Constituição para outra com base no direito vigente. Quer dizer, é a Assembleia Legislativa que determina a convocação de uma nova Assembleia Constituinte. E não existe no direito, gente, nada de sagrado. É isso que a gente precisa entender. Amanhã a gente pode fazer uma Constituição nova, por exemplo, dizendo que assassinato não é crime, ou a gente pode fazer uma Constituição nova dizendo que comer chocolate é crime. Isso é uma opção que cada sociedade faz. É claro que se a gente fizer umas opções muito díspares do resto do mundo, a gente acaba isolado, tipo Coreia do Norte, né? Se a gente fizer umas opções assim muito radicais, a gente acaba isolado do resto do mundo. A gente vira uma Coreia do Norte, uma Venezuela, enfim. Mas aí cada povo tem direito à sua autodeterminação. Não sei se a gente precisa de outra Constituição, não. A nossa Constituição é boa, ela só não é cumprida. Como o brasileiro acha, tem, em geral, o hábito de assim, vou criar uma lei que o problema resolve. Não resolve, em geral, não. Outro dia desse, eu dei uma entrevista na Crítica, acho que foi para o jornal, para a televisão, não lembro mais, explicando, conversando com eles a respeito da quantidade de lei inútil que a gente tem no Brasil, de lei que repete outra lei, que repete outra lei, que repete outra coisa. A gente vai depois, hoje ainda, na próxima aula, ver isso com calma, porque faz parte da teoria do direito. A gente vai ver o tanto que essa discussão de criar uma lei nova por conta de fake news é boba. Isso já está tudo previsto no ordenamento vigente, não precisa fazer outra lei, não, é só aplicar o que está aí. Não tem dificuldade nenhuma. Os caras estão criando uma outra lei porque eles criam lei nova para tudo. Lei nova para tudo, sem utilidade. Abre aí uma hora dessas o site da Assembleia aqui, vê lá os projetos de lei. Vê lá os projetos de lei, aí vocês me contam se vocês acham, o que vocês acham de útil lá, o que vocês acham de relevante, que merecia ter uma lei para aquilo. Dá uma olhada lá na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Vereadores. Vocês vão ver a quantidade de inutilidade, a quantidade de repetição de coisa que já está em lei federal, que você não precisa fazer lei nova. Não tem alguma coisa de relevante. O Poder Legislativo estadual e municipal tem a sua função, mas, no geral, ela não é cumprida, não. No geral, o que você tem é um monte de bobagem, um monte de coisa que está repetindo. Não tem utilização, Fabrício, porque eles não têm, além de não ter utilização, eles não têm sentido. Não tem sentido. Outro dia eu abri para fazer essa entrevista mesmo. Abri uns projetos de lei lá que diziam respeito à questão da proteção da mulher. A proteção da mulher contra a violência doméstica. Isso já está tudo na lei federal. Para que eu vou fazer uma lei estadual repetindo o que já está na lei federal? Eu acho que deve ser para passar o tempo mesmo. Alguém aqui falou para passar o tempo. Eu acho que, na verdade, é o seguinte, o sujeito é eleito, o sujeito é eleito com uma pauta lá. A minha pauta é a defesa dos animais, a defesa das mulheres, a defesa dos funcionários públicos, dos PMs. Esses são os que eu me lembro aqui, que tem gente aqui eleita com essas pautas na nossa Assembleia Legislativa daqui. O que acaba acontecendo? O cara faz uma lei para aquela categoria, mesmo que essa lei seja inútil, que já esteja pronta, só para ele dizer que fez. Só pode ser isso. É a única explicação que eu encontro, gente. Não encontro outra. De novo, essa briga aí, essa história das fake news. Não precisa. Quer outra lei besta, inútil? A lei do abuso de autoridade. 90% do que tem naquela lei do abuso de autoridade já está previsto no ordenamento, era só aplicar. Eu não entendo como é que o povo imagina que uma regra que já existe e ninguém cumpre, se você fizer uma outra igual, mais nova, as pessoas vão cumprir.
Não sei lá, falta racionalidade nisso. Ou falta, talvez, para a assessoria legislativa, o conhecimento de que essas normas já estão lá dentro. Quando começou essa discussão aí sobre a lei de abuso de autoridade, eu nunca entendi essa discussão, porque está tudo lá já posto no ordenamento jurídico da gente, não tem mistério. Eu acho que falta conhecimento das leis existentes, não é isso mesmo. Né? Uma lei que mudou profundamente o ordenamento jurídico brasileiro foi a história do juiz de garantias. Né? Mudou muito o ordenamento jurídico processual penal brasileiro. Até incluiu uma figura, que é esse juiz de garantia, que não existia antes, sem fazer toda a alteração que precisa ser feita no processo penal para que isso fique compatível com o nosso processo penal. Mas, enfim, uma hora isso acaba sendo feito. Mas a maioria dessas leis que estão na mídia aí fazendo barulho não faz marola, não. A maioria não faz. Não faz a menor diferença. Mas, enfim, gente, quais são as características das coisas? Né? As coisas e os bens. As coisas, elas são impessoais, quer dizer, então não têm personalidade. São autônomas, quer dizer, são destacadas da personalidade. São úteis e podem ser apropriadas. Os bens são impessoais, autônomos, úteis, podem ser apropriados e são comercializáveis. Então, a diferença das coisas para os bens está na possibilidade de comercialização. Tá? É na possibilidade jurídica, não esqueçam nunca isso, possibilidade jurídica às vezes não tem nada a ver com a possibilidade fática. Possibilidade jurídica da gente converter aquilo em boró, em dinheiro, numa grana, a possibilidade que eu tenho de fazer um dinheiro com aquilo. Então, a sua tia velha que morreu, você não gostava dela, ela não te deixou herança nenhuma, você não vai poder vender o cadáver dela para uma faculdade de medicina, porque o direito diz que o cadáver de tia velha é coisa fora do comércio, embora valha um dinheiro para a faculdade de medicina. Com o tempo vocês vão entender que em tudo nessa vida no direito dá-se um jeito. Então, até para vender a tia velha tem jeito, mas não dá para ser um contrato de compra e venda, não dá para fazer a coisa admitindo que isso é um bem que a gente vai ganhar um trocado com essa história. As coisas e melhor dizendo, os bens têm várias classificações, tem várias divisões. Tá? Então a gente vai dividir os bens quanto à sua mobilidade, a sua divisibilidade, o seu corpo, a possibilidade de consumo, internamente falando. Externamente falando, a gente vai dividir as coisas em principais e acessórias. Quanto à mobilidade, a primeira coisa que a gente tem é o seguinte: é meio fácil, né? Os bens podem ser móveis ou imóveis. Não é isso? Tem coisas que são móveis e coisas que são imóveis. Como é que a gente sabe a diferença delas? Umas a gente consegue mover, outras não. Tá? Não entrem nessa aí que existem coisas imóveis por força de lei. Não existe. Coisa móvel, você carrega de um lado para o outro. Coisa imóvel, você não carrega de um lado para o outro. Então, um apartamento é um bem imóvel. Um carro é um bem móvel. Não tem muita dificuldade nisso. Tá? Existia uma confusão no passado sobre o fato de que aeronaves e embarcações eram imóveis por força de lei. Isso é bobagem. Tá? Se aplicam às aeronaves e às embarcações algumas das regras dos bens imóveis, por exceção. Mas eles não se tornaram imóveis por conta disso. Tá? Os bens móveis, eles podem vir a ser imobilizados. Pensa, por exemplo, num tijolo numa construção, num cano numa construção. Era um bem móvel que foi imobilizado. Cachorrinho, olha que coisa bacana. As coisas móveis, elas têm uma subdivisão, que são os bens móveis, propriamente dito, né? Esse tablet aqui é um bem móvel. E os bens que se mexem sozinhos, que a gente chama de bens semoventes, que, embora não tenham personalidade, sejam coisas, eles se movem por vontade própria, se movem por moto próprio. São os animais. Os animais são bens semoventes.
Eles são móveis da subcategoria dos semoventes. Então, o cachorrinho, o peixe, o boi, são bens chamados de bens semoventes. Tá? Eles se movem, são móveis e se movem por força própria, não precisa ninguém fazer nada. Carro é móvel, não é semovente, porque sem você ele não anda sozinho. Eu acho que vai virar semovente na hora que a gente tiver aqueles carros inteligentes, os carros autodirigíveis, né? Na hora que você tiver o carro autodirigível, muito provavelmente vai se enquadrar na categoria de bem semovente. Tá? No momento, não. No momento, o carro ainda é bem móvel. Você precisa levar ele de um lado para o outro. Esses bens móveis, tanto os semoventes quanto os móveis propriamente ditos, a gente tem que tratar do que a gente chama de fungibilidade e do consumo. Então, existem bens fungíveis e infungíveis, bens consumíveis e inconsumíveis. Bem fungível e infungível é facinho da gente entender. Olha só o nome é feio, é um nome que a gente não está acostumado em geral. Bem fungível é aquele que você pode trocar por outro do mesmo gênero e quantidade. Então, por exemplo, você vai numa loja lá e compra 1 quilo de café. É determinado o quilo de café? Não, é qualquer quilo de café. Era 1 quilo de café. Vale qualquer um. O infungível é aquele que é determinado individualmente. Então, você tem, por exemplo, o seu carro. Seu carro, placa XB, blá, 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 é um bem infungível. Você não pode trocar por outro igual. Não é um bem que você possa identificar pela qualidade e quantidade. É um bem identificado individualmente. De novo, presta atenção que isso é um conceito jurídico. O café pode ser infungível. Se você disser que você chegar lá no mercado, disser que você quer aquele pote de café, ou aquele quilo de café que está ali à esquerda do creme de leite, não sei o quê, e você identificá-lo, comprar aquele específico, ele se torna um bem infungível. Tá? A mesma coisa com um carro. Imagina, por exemplo, um carro numa concessionária posto para venda, ele é um bem fungível. Você chega lá na concessionária, o João estou vendo aqui, tem cara de próspero, chega lá na concessionária e fala assim, me arranja aí essa Mercedes C, não sei o quê. Eu quero uma Mercedes C, não sei das quantas. Aí tem lá um monte de Mercedes C. E o cara vai pegar uma qualquer lá e vai te entregar, ou você vai escolher uma qualquer lá. Geralmente, quando a gente compra o carro na concessionária, a gente não vê, né? Salva a Mercedes, a gente não vê. Você vai chegar na concessionária, se for comprar um carro zero, você vai escolher lá o modelo, a cor, os acessórios, não sei o quê, e esse carro vem de algum lugar. Esse é um bem fungível. Pode vir qualquer carro que tenha aquelas características. Não precisa ser um determinado. Aí você comprou o carro, pagou IPVA, emplacou, esse carro passa a ser individualizado. Então, ele passa a ser um bem infungível, que você não pode trocar por outro de mesma qualidade e quantidade. Quer ver como é que isso acontece? Eu não sei se vocês já viram essa história acontecer, isso já aconteceu várias vezes. Dizem para a gente que as chaves, os controles dos nossos carros são individuais e que um não abre o outro, né? Isso é papo furado. Existem alguns casos aí na literatura jurídica e na jurisprudência de gente que pegou o carro dos outros sem querer. O cara foi lá e pegou um carro igual, a chave girou, funcionou. Tem uma história lá, acho que eu não sei se foi no Rio ou foi em Vitória, que a mulher foi ao supermercado, estacionou o carro dela, aí saiu do mercado, abriu o carro, pôs as compras, não sei o quê, pereré, 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 e foi para casa. Quando ela chegou em casa, foi procurar o aparelhinho, aquele troço de abrir a garagem, né? Aquele controle de abrir a porta da garagem. E não achou. E cadê? E fuça daqui, fuça de lá, e começou a olhar, e começou a ver que o carro tinha umas coisas estranhas, que o som era diferente. Aí que ela se tocou que o carro não era dela. Largou as compras em casa, voltou para o mercado, tinha uma outra mulher lá desesperada, porque a chave dela abriu o carro da outra, mas o da outra não abriu. Entendeu? Só uma chave abriu 2 vezes, a outra não abriu. Sei lá por que bicho que deu isso. O carro é um bem nessa dinâmica infungível. Se fosse um bem fungível, que você pode
medir pela quantidade e qualidade, cada uma ficava com o carro da outra e dane-se, não ia fazer a menor diferença. Como não é assim, é um bem infungível, você não pode trocar uma pelo carro de uma pelo carro de outra. Tá? De novo, esse conceito é jurídico, não é um conceito fático. Nas áreas rurais, muitas vezes os empréstimos, principalmente nas cooperativas, são feitos baseados em sacas de soja, sacas de café, podem ser fungíveis ou infungíveis. Imagina que o sujeito chega lá e diz assim, eu quero comprar essa produção de café dessa área aqui, que ela tem uma característica tal, 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 tal e tal. O sujeito tem uma fazenda grande, o comprador quer uma área específica, o produto de uma área específica. Então, aquilo que em princípio era fungível se tornou infungível. Presta atenção, gente, eu fiz um concurso público uma vez, parte de uma banca, que eu perguntei ao candidato o que são bens fungíveis. E ele me disse, como o próprio nome diz, bem fungível é aquilo que foge de. Não é isso não tem nada a ver, não tem a ver com fuga, não tem a ver com fugir, tá? O nome é fungível, mas tem a ver com a possibilidade de troca de uma coisa pela outra. Tem a ver com a possibilidade de você identificar as coisas pelo seu gênero, pela sua qualidade e quantidade, e não especificamente aquela coisa propriamente dita. Por exemplo, esse computador que eu tive que comprar aqui agora para substituir o meu outro, que morreu. Na loja ele era um bem fungível, eu comprei ele pela internet, entrei assim, eu quero um computador assim, assim, assado, eu tenho esse modelo aqui, serve? Ela deve ter mais do que um desse modelo lá, serve? Ela me mandou um modelo, qual era? Um daqueles que estava lá. Agora chegou aqui, eu já passei o dia inteiro sofrendo aqui, instalar o sistema do tribunal é uma coisa que não é para os fracos, não é para amadores, consegui um, falta conseguir o outro, agora ele já virou infungível. Eu já tive essa mão de obra toda, já personalizei, não dá para trocar por outro igual do mesmo gênero, quantidade e qualidade. Tá? Então, pensa nisso. Bens móveis podem ser fungíveis e infungíveis. Olha só, eu acho que a nossa querida professora Lúcia Viana veio aqui ver se vocês estão comportadinhos na sala. Olha que bonitinho. A outra classificação que a gente vai ver aqui a respeito dos bens móveis é com relação ao consumo. Existem bens que são consumíveis e bens que não são consumíveis. Isso é bacana da gente entender que também é um conceito jurídico, não é um conceito de fato. É óbvio que uma barra de chocolate é um bem consumível. Você comeu, acabou. Né? Não tem essa. Né? Você comeu, acabou. Foi isso, já era, não tem como descomer, não tem como voltar a ser um chocolate. Né? Então, comida é um bem consumível por definição. Cadê a nossa coordenadora? Ei, Rodrigo. Aqui. Oi, tudo bom? Como é que vai Tudo você? direitinho? Tudo bem. Pois é, deixei você para último. Ai, meu Deus. Foi? Cadê? Fiquei por último, hein? Ficou por... Deu aí? Tá dando para ver? Tá? Tô te vendo aqui agora. Tá. Assumiu. Você é pano de operador. Problema entre a Pronto. cadeira e o teclado. Tá tudo certinho agora. Como é que tá você? Tá bem? Tá bem, tudo em paz, tudo tranquilo e contigo. Na boa? Na boa, graças a Deus. Desviando do Covid. Nós duvido. Rodrigo, eu não sei nem se é bom desviar ou se é bom ter logo. Teve muita gente que se infectou e foi assintomático. Era assim que eu queria ser. Eu fui também. até fazer o teste sábado, porque eu queria que já tivesse dizendo pela sorologia que eu já tinha tido contato. Já estava liberada. Sem sintoma, eu só queria isso. Eu também. E eu acho que todo mundo, né? O problema desse troço é que ele mata só 1%, né? Mas o problema é que 1% quando é a gente vira 100, né? Vira 100%. Putariga, não dá. Mas assim, como é que tá a turma? Boa noite, pessoal. Tá tudo bem por aí? Tudo tranquilo, né? Tudo em paz. Já lançou as notas? Já.
Já Você foi um lancei, dos acho que não. primeiros, aliás, né? Você Foi, até que me chique, passou. hein? Foi quando você passou naquele dia. Tem professor Ah, que ainda vai lançar amanhã, depois de amanhã, entendeu? hum. Mas assim, é porque ainda foram realizando aos poucos aquele trabalho de 3 pontos, é isso. Aham. Mas eu acho que está tudo certo, a gente está caminhando para o fim. Parabéns para vocês aí, resistentes, heróis, que além de passar tudo isso de uma forma aguerrida, realmente, além de tudo isso, tiveram bom desempenho nas avaliações. Então, tudo isso é um contexto que a gente tinha muita preocupação, achava que muita gente ia ficar pelo meio do caminho. Um percentual muito pequeno realmente não conseguiu progredir, mas volta para o próximo período, não tem problema nenhum. Mas os que estão aqui, acho que as notas foram boas, né, Rodrigo? As minhas foram ótimas. Pois é. E aí a gente já está planejando o próximo período. Você colocou seu nome naquela lista do... Coloquei, dos velhos, hipertensos, diabéticos, botei lá. Pois então, a gente... daqui para sexta-feira a gente vai saber que dia a gente vai voltar em agosto e de que forma, né? A gente vai ter muitas Olha precauções. só, a conta é fácil. Abriram agora para o comércio funcionar, não é isso? Daqui a Sim. 15 dias a gente vai ver se morreu um monte de gente. Se não morreu um monte de gente em 15 dias, é porque o negócio passou. Se morreu um monte de gente, a gente continua em casa. Se não fechar tudo de novo, como foi Santa É, Catarina, se não é fechar, isso. aí vai. O tranco, vai É pegar o isso. tranco. É isso aí. Aí, a gente que, por exemplo, as coordenações já voltaram hoje, voltaram segunda-feira, mas eu, como sou hipertensa, com a Cris, a nossa outra coordenadora, Né? a gente ficou para o dia 6/7. Dia 6/7, se Deus quiser, a gente vai estar na faculdade, já programando o segundo semestre, nós já estamos trabalhando nisso, nessa programação, enfim, o período praticamente quase terminando. E, assim, você vê que nas salas de aula que eu fico visitando, o quórum já está menor, porque alguns alunos que já passaram direto nem estão mais frequentando, mas, assim, eu sempre digo, o conteúdo é importante até o último dia. Todo conteúdo é Verdade. importante, todo conteúdo vai fazer falta futuramente. Não é porque você já está aprovado. Outra coisa, cuidado com as faltas também. Quem ainda tiver por um triz, não vai ficar faltando porque já passou pela média. Então, tem umas precauçõezinhas, né? A gente tem do dia 5 ao dia 10 a realização aí desse trabalhinho, valendo 3, que é o período da ADG. Na semana seguinte, nós temos a segunda chamada, que é a substitutiva para alguns alunos que não fizeram, a ADP2, e teremos, na semana posterior, a prova final para quem precisar. É obrigatória, gente? Para quem já passou, não é obrigatória, mas se quiser fazer, pode fazer. Há alunos que vão se candidatar em alguns processos seletivos e querem melhorar a sua média. Então, às vezes, a sua média empata com alguém, você melhorando a média, ou seja, não é porque você já foi aprovado que se você não quiser melhorar a sua média, você não vai melhorar. Claro que pode. Então, fica a critério de vocês. Mas quem já passou e não quiser, já passou mesmo, está tranquilo. 2 convites. Amanhã, em face de toda essa polêmica diante desse absurdo homicídio que aconteceu nos Estados Unidos, nós não podemos nos furtar, como uma academia, a discutir e a refletir as questões raciais. Então, amanhã nós teremos uma live pela doutora Carol. A doutora Carol é presidente da Comissão Étnico-Racial da Ordem dos Advogados, da Seccional do Amazonas, e a live será mediada pelo nosso professor Elcio, amanhã, às 18 horas. Então, quem profere a live é a doutora Carol, com a participação do nosso presidente da OAB também, doutor Marco Choi, que é do nosso quadro de professores e, portanto, também essa parceria muito estreita nossa com a OAB. O doutor Marco Choi vem também para a nossa live de amanhã. Mais tarde, a arte está ficando pronta, eu passo para vocês a arte, onde vem explicitado o link do Meet que vocês vão acessar. Então, é 18 horas, dá para todo mundo assistir.
Outro convite é para sexta-feira, porque aí já é a minha área, que eu gosto muito. Nós sabemos que essa é a semana dedicada ao meio ambiente. Então, no Brasil todo, há eventos, há fóruns sobre a temática legislativa ambiental, sobre os danos ambientais, enfim. E sexta-feira é o Dia Internacional do Meio Ambiente. Então, nós temos que fazer a nossa live de sexta, sendo que na sexta nós não conseguimos fazer em outro horário. Nós vamos fazer às 19, que coincide com o horário de vocês. Também vou enviar o link. Vocês ficam um pouquinho na aula, vão um pouquinho na live do meio ambiente. Quem vai proferir é o nosso secretário estadual do meio ambiente, o doutor Eduardo, que vai ser mediada pelo nosso professor Vanilton, que também é da comissão da OAB, da Comissão de Direito Ambiental da OAB, nosso professor Vanilton, e que também terá a participação do nosso professor Marco Choi, porque ele também é mestre em Direito Ambiental. Então, 18 horas amanhã e 19 horas na sexta. Todos convidados. O professor Rodrigo não vai, porque o professor Rodrigo toma um vinho na sexta-feira. Aliás, ele toma todo dia, Verdade. né? Todo dia, não é sexta-feira, não. Todo dia. Você sabe que é prescrição médica, né? Tomar vinho Prescrição todo dia. médica, é. É remédio, É um cálice todo dia, é bom para o coração. Isso. É isso. Mas, Deixa eu então, te perguntar gente, uma coisa. Eu tenho a nossa aula mesmo aqui agora. A gente tem mais 2 semanas, esse dia 10 e 17? Exatamente. Exatamente. Tá, Sua era aula isso não que a cai no gente já tinha. feriado, não, né? Porque no Não, calendário, um desses dias é feriado, que é o dia de Corpus Christi, mas eu não sei de cabeça qual é o dia. Ele é móvel. Cair também caiu, gente. Não faz diferença, não. Foi feriado. Então, é praticamente isso. 2 aulas, viu? É isso. Não, tá bom. Só para saber. Eu já tinha conversado com eles, eu estava só para ter certeza. Perfeito, então. Tá? Tá bom? Vocês querem fazer alguma perguntinha, alguma colocação, gente? Ou estou liberada? Quando eles ficam caladinhos assim. Liberada, professora, tudo certo. Joyce, tudo bem? Então, estou liberada, né? Liberada. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. Uma feliz noite, viu? Beijo. Boa noite, Obrigado, moça. Você professora. também. Boa Obrigada. Boa noite. noite, professora. Boa noite, Igualmente. professora. Boa noite para todos. Fernanda, boa noite. Boa noite. Tchau, Rodrigo. Beijo. Fica com Tchau, Deus. Lucinha. Beijo. Você também. Bom, meninos, vamos aqui. Antes da gente. A gente estava falando de bens consumíveis, do conceito de bem consumível. Mas antes da gente chegar nisso, a Lúcia, foi legal esse troço que a Lúcia falou sobre a questão do racismo, né? A gente tem que pensar muito a respeito disso mesmo. A gente tem uma porção de práticas racistas que a gente nem percebe. E, de novo, entender que o racismo não é um dado da natureza, de novo. A gente não é racista porque sempre foi, a vida inteira houve racismo. A predominância, esse conceito da predominância de uma raça sobre outra, é uma invenção que vem com a escravidão dos africanos, né? Na hora que você escraviza os africanos, você precisa justificar essa escravidão. E essa escravidão é justificada com base nesse conceito de raça. O conceito de raça, na verdade, ele é inventado no século XIX, tá? Para vocês terem uma noção. Começa a se falar de raça branca, raça negra, índio, não sei o que, é o século XIX que inaugura esse conceito de raça. Em termos históricos, é ontem. Tá? É ontem. Embora a gente esteja no século XXI, em termos históricos, isso foi ontem. Não tem. É muito recente. É uma coisa que existe há muito pouco tempo, em termos históricos, e que a gente tem que fazer o possível para se livrar dela. Porque, além do preconceito, que existe o preconceito no bom sentido e no mau sentido. O que é o preconceito no bom sentido? São os conceitos prévios que você tem a respeito das coisas para poder aprender coisas novas. Então, vamos lá. A gente está falando aqui de bens consumíveis e inconsumíveis. Se você não tiver um conceito anterior, prévio, do que é consumo, você não vai conseguir entender.
Se você não tiver um conceito prévio do que é coisa, do que é bem, que a gente acabou de falar aqui, a gente não vai entender. Então, a gente forma uma construção de conceitos prévios, que, para diferenciar do preconceito, a filosofia chama de pré-compreensões. É aquilo que você compreendeu do mundo antes. O preconceito é, na verdade, alguma coisa que você repete sem nunca ter refletido a respeito do tema. Você faz, às vezes, sem perceber. Você repete sem nunca ter pensado se aquilo, de fato, faz algum sentido. Né? E é o que acaba acontecendo com o preconceito racial, com o racismo. O racismo é essa coisa que a gente repete sem ter noção do que de fato, isso significa. E a gente vai repetindo isso na nossa cultura e até no nosso linguajar. Vamos pensar em algumas palavras da língua portuguesa que tem conotação extremamente racista, se a gente pensar nela. Quando a gente fala que a coisa aqui está preta, isso é uma forma de racismo. Quando a gente fala assim, fulano judiou de outro, né? Isso é uma forma na palavra tá, não, a gente não pensa nisso quando a gente fala, mas na palavra está embutida, ela está encharcada de antissemitismo. Se a gente pensar direitinho, o racismo é uma grande burrice, né? Porque, principalmente no Brasil. No Brasil, somos todos quase pretos, quase brancos, quase pretos, né? O racismo no Brasil é uma total falta de sentido. E a mesma coisa quando eu vejo o povo exaltando o nazismo. O nazismo se baseava na raça ariana. Não existe brasileiro ariano, gente. A gente é tudo misturado de negro com índio, com tudo. Então, o brasileiro que defende o racismo é insano, porque é o primeiro a ser excluído se o nazismo for implementado. Né? Porque a gente por natureza, não por natureza, mas pela formação social brasileira, nós somos todos mais ou menos mestiços. Não tem. Nem o Hitler era. Isso é um conceito tosco. Né? O conceito de racismo é um conceito tosco. E a gente custa muito para se livrar dele. No Brasil, o racismo ele ainda tem uma outra coisa, um outro fator que é mais complicado, que é um fator econômico, né? É um fator econômico. Como a gente tinha uma população imensa de escravos, principalmente no Rio e em Salvador, quando você tem a abolição, essas pessoas são deixadas ao Deus dará. E você não faz nada para integrá-los à sociedade. Então, a grande maioria das pessoas mais pobres que vivem numa situação pior são descendentes desses escravos africanos. Então, a gente acaba identificando essa situação com a cor da pele. Se a gente pensar direitinho, se a gente fizer essa identificação, ao invés dela servir como preconceito, ela tinha que servir como alerta. Né? Esse ariano só está disfarçado, né? É que nem isso. Eu digo que eu sou um trans rico. Na verdade, eu sou um rico em corpo de pobre. Né? Meu problema é isso aí. O processo de favelização no Rio começa exatamente com a abolição. Né? Ele começa o processo de favelização com a abolição e depois ele se incrementa com o fim da Guerra de Canudos, né? Que o exército, que era composto, na sua maioria, de ex-escravos, volta para o Rio de Janeiro e não tem onde morar. Então, aí os caras começam a morar no morro, lá perto do centro do Rio, um morro que fica no centro do Rio. E eles chamam de favela, porque favela era uma árvore, uma planta que nascia em Canudos. Tem um canal no YouTube muito bacana que é do Eduardo Bueno, que ele conta a história do Brasil de um jeito muito legal, a respeito da primeira favela e tal, essas questões de escravidão. Vale a pena dar uma olhada. Gostou do conceito de trans rico, né? Pois é, tem trans tudo, por que não pode ter um trans rico? Eu sou um trans rico. Na verdade, eu sou rico, só a alma e a conta bancária que é de pobre. Mas o resto é de rico. Mas, enfim, então essa discussão sobre o racismo aqui no Brasil ela é muito, muito, muito importante, porque é uma prática ruim, é uma prática idiota, e que todos nós temos de vez em quando. Então, nós precisamos nos policiar com relação a isso,
e prestar atenção nisso é uma coisa legal. Eu fico impressionado com o tanto que o brasileiro age diferente do americano. Se você pensar bem direitinho, essa morte por violência policial acontece no Brasil diariamente, né, gente? Vamos parar, vamos falar na boa. Isso acontece diariamente. Você vai no Rio de Janeiro diariamente, alguém é morto pela polícia e muitas vezes sem ter feito nada, ainda o cara que é traficante, bandido, safado, sem vergonha, não podia ser morto, porque tem um devido processo legal, ele tem a garantia, a defesa e o direito à vida. Mas, ainda que a gente ache que não tem, morreu, era bandido e tal, mas tem muita gente que não é, que morre também. Se você pensar nas favelas do Rio de Janeiro, tem muita gente vivendo, né? Muita gente vivendo. A Rocinha, que eu acho que é a maior favela da América Latina, eu acho que tem, sei lá, 200 mil habitantes, 300 mil habitantes, é uma coisa assim. Não são 200, 300 mil bandidos. A maioria que eu conheço, a maioria é gente trabalhadora, gente que está ali, vai trabalhar na casa de alguém, vai trabalhar na obra, vai ser garçom. A maioria não está fazendo nada de errado, não. É tão vítima do crime quanto os outros. Então você tem ali, sei lá, 5%, 10% de bandido, e a polícia muitas vezes mata indiscriminadamente. E não dá essa confusão que deu nos Estados Unidos, né? É uma coisa para a gente pensar, como é que o povo americano, em algum sentido, eu acho que o João falava isso aqui no início, se a gente pode fazer uma nova Constituição, o povo americano tem muito mais noção de que o Estado é uma ficção e que o Estado existe para nos servir e que a hora que a gente não quiser mais, a gente tem que dar uma rabanada no Estado, que eles podem fazer isso sem pegar em arma, sem fazer nada, simplesmente vai para a rua e faz essa manifestação que eles estão fazendo e dizem para os governantes, não é assim não. Só de fazer isso já fez o Trump botar o rabo no meio das pernas e se esconder dentro do bunker. A gente tem que manifestar para os nossos governantes a nossa satisfação. Isso não significa tirar ninguém do poder, derrubar ninguém, nem fazer nada disso, não. É só dizer, isso aqui não está matar as pessoas assim do jeito que vocês estão matando, sufocado, não está bom, não está legal. A gente, como sociedade, não quer isso. A gente aqui não faz, a gente é muito, muito pacífico em geral. Até demais. Eu acho que por não ter essa noção de que o Estado somos nós. O Luís XIV dizia, l'état c'est moi, o Estado sou eu. A gente precisa entender que nas democracias que a gente vive o Estado somos nós. Nós somos corresponsáveis, junto com o governo, pelo que acontece. A culpa é do governo, a culpa é dos políticos. Não é bem assim. Os políticos, eles refletem a sociedade, que somos todos nós, e o único jeito de mudar os políticos é mudando a gente primeiro, individualmente. Se cada um alterar um pouco o seu próprio comportamento, a gente acaba mudando o país. Demora pra caramba, inclusive porque você tem que contar isso para todo mundo, que isso tem que ser feito assim, mas não tem outro jeito. Não vai ter salvador da pátria, sabe? Não vai ter assim, vamos derrubar a Dilma que tudo resolve. Não resolveu. Agora vamos derrubar o Bolsonaro que tudo resolve. Deixa eu contar para você, não vai resolver. Vamos fazer a reforma da Previdência que tudo resolve. Não vai resolver. Não tem, infelizmente, gente, não tem mágica. Não tem mágica, tá? Então não dá para gente resolver as coisas assim, achando que vai ter um grande salvador da pátria, que não vai rolar. E essa questão do racismo é a mesma coisa. Essa história muda na hora que todo mundo mudar o próprio comportamento. Esse troço de você criminalizar tudo, racismo é crime, homofobia é crime, sei lá. O Brasil criminaliza as condutas achando que o fato de criminalizar resolve. Não resolve. A mesma coisa acontece com aborto. O aborto é crime, tem aborto do mesmo jeito, aquilo é letra morta. Então, a gente, enquanto sociedade, chega num consenso, olha, a gente quer essa conduta ou não quer essa conduta, e começa a agir daquele jeito, não tem solução. Tá? Mas vamos voltar aqui para os nossos bens consumíveis. Isso é um conceito que a gente precisa ver com cuidado, porque ele nem sempre é o que aparenta. Tudo que a gente vê como consumível, por exemplo, gasolina que você põe no tanque do seu carro, a comida que você come, sei mais aqui o que. Consumível é tudo aquilo que se esgota pelo uso. Tá? Tudo aquilo que você usou, acabou, é consumível. Tá?
Agora, existem coisas que são juridicamente consumíveis. Você já pensou que tudo que um comerciante tem, tudo que o comerciante tem na loja dele para vender, o propósito dele é só vender? Não é outro? É assim mesmo, isso não tem nada demais, não. De novo, aqui onde eu comprei o meu computador. Tudo que o cara tem lá é para vender. Qual é o uso que ele vai dar àquilo? Vender. Então, para o comerciante, nas relações de comércio, de compra e venda, todos os bens são consumíveis. Presta atenção que isso é enjoadinho da gente entender. Olha só, o cara da loja de informática lá, ele tem um monte de notebook no estoque dele. Qual é o propósito dele com esse notebook? Não é vender? É vender. Então, o uso para ele, na hora que ele usar, por fim, que ele destinou aquilo que é a venda, para ele a coisa se esgotou. Ele não tem mais. Vendeu, acabou, passou para mim. É meu, assim, esse notebook. Agora, para mim, ele é consumível? Não. Não. Porque eu pretendo usar ele muito antes dele se esgotar. De preferência, até que ele não se esgote, que ele seja um bem durável, que ele não se esgote pelo uso, não seja assim, tipo aquela roupa que a gente compra que lavou, acabou, né? Tem umas roupas que a gente compra que elas duram um tempo, tem outras que a gente compra e usa, lavou, acabou. Não tem. Tá? Então, o consumível é aquilo que se esgota pelo uso. Tudo aquilo que está no mercado é destinado pelo comerciante à venda. Então, se é destinado à venda, no momento que ele vende, a coisa para ele se esgotou pelo uso. Tá? Por isso que o direito que regula esse comércio chama direito do consumidor. Então, meu computador, eu comprei, eu acabei na hora que eu usei? Não. Mas acabou para o comerciante na hora que ele vendeu. Então, ele pôs o produto à venda, eu consumi, quer dizer, eu tirei dele em troca de um dinheiro, para ele o uso acabou. O nome mais correto, mas que não seria muito simpático, seria direito do fornecedor, mais do que do consumidor. Mas serve do consumidor também, são os dois polos da relação. Para o consumidor, a coisa no momento em que você vende, ela se consumiu, ela se esgotou com o uso. Pensa, por exemplo, gente, no dinheiro. Dinheiro é um bem consumível. Na hora que eu uso, acabou, eu não vou ter aquele dinheiro de volta mais. Diferente do computador, que eu uso, vou usar de novo, da roupa que a gente usa, vai usar de novo. O carro, a mesma coisa, a gente usa, vai usar. Então, o consumo é aquilo que é destinado à venda e que na hora que o vendedor vende, para ele acaba. Por isso que você estende o conceito a incidência do direito do consumidor para muitas coisas que parecem não fazer sentido, como serviço bancário, venda de imóveis. Tem alguém aqui nessa nossa turma que trabalha com imóveis, venda de imóveis. Por quê? Porque para quem trabalha com esse ramo de negócio, com isso como negócio, né, a destinação daquele bem é a venda. Uma vez vendido, ele foi consumido. Então, vamos pensar, por exemplo, em termos de imóvel. Então, imagina que a Fabrícia vendeu um imóvel para a Joyce, um contrato entre dois particulares. Incide o direito do consumidor? Não, porque a Fabrícia não tinha aquele imóvel exclusivamente destinado à venda. Agora, vamos imaginar aqui que você comprou a Joyce comprou um imóvel, ao invés de comprar da Fabrícia, ela comprou na planta, comprou da PDG, comprou um imóvel da PDG. A função da PDG é construir aquele troço e depois revender. Na hora que ela revende, aquilo se esgota com o uso a que ela tinha destinado aquilo. Então, aplica o direito do consumidor? Aplica. O direito do consumidor sempre vai se aplicar na hora que você tiver alguém que fornece produtos ou serviços habitualmente, e esses produtos ou serviços se esgotam com o uso, se esgotam no momento do uso. Na hora que isso acontece, a gente vai ter o direito do consumidor. Que uso é esse? A própria comercialização, que era aquilo a que ele se destinava. Então, você pensa, por exemplo, no banco. O banco ele te fornece serviços financeiros. Ele está fornecendo um serviço que, para ele, na hora que ele te forneceu, acabou. Ele não vai poder reutilizar o serviço que ele te forneceu.
Então, você é a última pessoa que vai comprar, o último usuário. Quer dizer, você não está comprando aquilo para reempacotar, para refazer e vender para outro. Então, vai incidir o direito do consumidor. Hoje em dia, parece óbvio que o direito do consumidor se regula as relações bancárias, mas isso foi uma briga de muitos anos na justiça até se chegar a essa conclusão. Os bancos não queriam que o direito do consumidor fosse a eles aplicado de jeito e maneira nenhuma. Fizeram o possível para evitar. Porque com o direito do consumidor você tem algumas facilidades que com o direito comum, civil comum, você não tem, né? Eles têm que ser mais cuidadosos na elaboração dos contratos, têm mais dever de informação, o ônus da prova nos processos judiciais pode ser invertido, pode ter que ser o banco que tenha que provar que não cometeu determinada ilegalidade, não a parte provar que o banco cometeu. Enfim, para o fornecedor de serviço ou para quem vende, o direito do consumidor é pior, sem dúvida. Para quem consome é melhor, mas para quem vende é pior. Eu acho que a grande distorção que a gente tem no direito do consumidor brasileiro é que ele acaba tratando de forma igual fornecedores que são profundamente desiguais. Então, você pega, por exemplo, uma grande rede de supermercados. Ela, frente ao direito do consumidor, será tratada do mesmo jeito que a vendinha aqui da esquina. Então, você tem ali a vendinha da Dona Maria aqui na esquina que comercializa pouquinhas coisas e tal. O mesmo direito aplicado a ela é ao grande fornecedor. As mesmas multas, as mesmas penalidades. Isso é uma coisa esquisita que a gente precisava rever um dia. Tá? Então, entendam isso. Consumo é outro conceito que é exclusivamente jurídico. Juridicamente, coisa consumível é aquela que se extingue pelo seu uso, se extingue juridicamente pelo seu uso, e não necessariamente se extingue fisicamente, se extingue juridicamente. Outro conceito a respeito das coisas móveis que a gente precisa entender, e que também é um pouco diferente do conceito cotidiano da gente, é a questão de coisa perecível. Quando a gente pensa em coisa perecível, a gente pensa em coisa que se estraga, né? Se estraga com alguma facilidade, tipo alface. Enfim, você comprou o troço carne se ficar muito tempo fora da geladeira. São coisas que se deterioram com o tempo. Para o direito, coisas perecíveis são coisas que se deterioram com o tempo também. Mas não são só essas coisas que se estragam. Então, por exemplo, você imagina um ônibus ou um avião de uma empresa de transporte. Ônibus aqui em Manaus só se for só para Boa Vista. Então tem que ser avião. Você imagina um avião daqui. O avião tem não sei quantos assentos. Né? Assento de avião vazio é bem perecível. Presta atenção. Se decolar o avião com assento vazio e o cara não vender aquele assento, para ele acabou. Ele perdeu aquela chance de vender aquele assento naquele momento. É um bem perecível. Não se estragou, mas ele perdeu por conta de um lapso mais ou menos curto de tempo pelo desuso. Assento vazio em ônibus, em barco, desses barcos que fazem às vezes de ônibus aqui no Amazonas, são bens perecíveis. Eles se perdem, se eles não forem utilizados, eles vão se perder, vão estragar, vão perder, não poderão mais ser utilizados num espaço mais ou menos curto de tempo. Então, presta atenção nisso. Existem certos conceitos do direito que a gente jura, que a gente já ouviu um monte de vezes, que aí a gente fica achando que esses conceitos são conceitos absolutamente iguais ao que a gente trata no dia a dia, só que a vida não é assim. Eles não são absolutamente iguais ao nosso uso cotidiano deles. Tá ok? Problemas até aqui, meninos? Bom, acho que não, né? A gente diz também que as coisas são simples ou compostas. Esse é fácil, esse não tem muito mistério, né? As coisas simples são aquelas individualizadas, né? E as compostas são aquelas formadas por várias coisas diferentes, onde eu posso desassociar essas coisas e elas funcionam separadamente, mas em conjunto elas formam uma nova coisa. Então, vamos pensar um exemplo mais comum disso aí,
é uma bicicleta. Você pegou a bicicleta, você separou, você tem a roda da bicicleta, é uma coisa que existe por si só. Você tem a correia, ela existe por si só. Na hora que você junta aquilo tudo, vira uma bicicleta. Uma bicicleta é uma coisa composta, ela não é simples. Já o aro do pneu, que é aquela varetinha, é uma coisa simples. Ela existe por si só, independente de você juntar com outras coisas. Vamos ver aqui o que você contou aqui. Paula. Isso é o que é consumível juridicamente, tá? Então, vamos lá, vamos voltar aqui para essa história do consumível, que a Paula está com uma dúvida aqui para a gente não perder. Consumível é tudo aquilo que se perde pelo uso jurídico. Então, aquilo que o vendedor põe para vender, oferta, no momento em que ele vende, o uso jurídico para ele se esgota, virou consumível, tá? O meu computador, para mim, não é consumível, porque ele não se esgotará com o uso. Uma construtora que põe apartamentos à venda, a finalidade dela é vender. Então, na hora que ela vende, se esgotou o uso jurídico para ela, se tornou consumível. Diferente de uma venda, de uma compra e venda de apartamentos feito entre particulares. A função de alguém que tem um apartamento não é vender. A pessoa tem um apartamento para viver, para investir, para receber frutos. E aí, um dia, ela resolve se desfazer. Então, essa relação não é mais de consumo. Tá? Tem dúvida ainda, gente, a respeito dessa história do consumo? Eu sei que isso é confuso. Se tiver dúvida, fala, escreve aí no chat que a gente volta nela. Tá? É uma confusão que vocês não podem fazer. Eu me preocupo muito com essas confusões que se assemelham ao que a gente chama, quando estuda a língua estrangeira, o falso cognato, né? Que são aquelas palavras que têm o mesmo som, a mesma grafia, mas que, na verdade, significam outra coisa em outro idioma. Né? Em outro idioma, terrific, em inglês, né? Que a gente acha terrific, deve ser horrível, deve ser terrível, e não é. O significado é o oposto. Então, eu me preocupo muito com esses chamados falsos cognatos jurídicos. São palavras que vocês estão acostumados no dia a dia, tá? Mas que o significado será diferente. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito dessa questão dos bens consumíveis, pode falar agora, pode pensar a respeito com calma, depois mandar a dúvida por WhatsApp, tá? Não tem, sem drama, a gente volta nisso quantas vezes forem necessárias, porque eu sei que isso é chatinho, é complicado. Mas não deixa passar não, porque isso é chatinho, mas é útil. Tá? Não vai cair na prova, porque nem tem prova mais, mas não é isso, é chatinho, mas é útil, é necessário. Tá? A gente estava falando das coisas simples e das coisas compostas. As coisas compostas, a gente tem o que nós chamamos de universalidades de fato. Então, você tem coisas que são um conjunto, você só pode vender em conjunto, você só pode negociar em conjunto. Então, vamos pensar aqui num rebanho de qualquer coisa, de vacas, um rebanho de gado. É uma universalidade de fato, você tem um rebanho de gado. E aí você tem as universalidades de direito. O que são as universalidades de direito? Basicamente, a universalidade de direito é o patrimônio. O patrimônio é uma universalidade de direito. Tem outra universalidade de direito que vocês vão estudar depois com mais calma, que é o chamado fundo de comércio, que é aquilo que alguém estabelece para poder exercer sua atividade comercial. Então, um cara lá tem uma loja, tudo arrumadinho, tudo bonitinho, isso chama fundo de comércio. As coisas não valem individualmente, mas o fundo de comércio é como um todo. É aquela história do passo-ponto. Vocês já viram isso em algum lugar, né? Passo-ponto quer dizer que o cara está vendendo aquele lugar com tudo que tem dentro. Ele está vendendo uma universalidade de direito, que é o seu fundo de comércio. Mas tem uma universalidade de direito que todo mundo já ouviu falar, que é a herança. Quando você recebe uma herança, você recebe um percentual do patrimônio de alguém que morreu. A herança é uma universalidade de direito. Tá? Então, você tem as universalidades de fato, que são coisas que você só vende, você só consegue comercializar em conjunto.
Então, você pode comercializar uma cabeça de gado, ou pode comercializar um rebanho. Um rebanho é uma universalidade de fato. A herança, o espólio, a herança, um fundo de comércio, são universalidades de direito. Tá? São coisas que também têm que ser tratadas de forma coletiva, têm que ser tratadas como um todo, são coisas compostas. Bom, vamos para aqui para o seguinte. Depois desse PowerPoint aqui, não está passando aí para vocês, eu estou só olhando aqui que não deu tempo de eu arrumar direito, eu vou mandar para vocês pelo grupo, tá? Pelo grupinho lá do WhatsApp. A classificação externa, a gente diz que tem as coisas principais e tem as coisas acessórias. O nome já diz, principal é aquilo que está valendo, que é o principal, e acessório é aquilo que vai pendurado. Para as meninas aí é que nem brinco. O principal são vocês, o acessório é o que vai pendurado, é o brinco, é o anel, sei lá, a roupa. Isso tudo é acessório. Né? Um acessório, a gente diz no direito que segue a sorte do principal. Quer dizer, se o principal, se acontecer alguma coisa com o principal, se ele for vendido, for doado, o acessório vai junto. Tá? O acessório segue o principal. Então, vamos pensar assim. Por exemplo, vamos imaginar que você mora numa casa e que, por um motivo qualquer, você precisa construir um muro novo nessa casa. Esse muro ele é um acessório em relação à casa, que é o principal, em relação ao terreno, que é o principal. Esses acessórios, a gente divide eles em 4 categorias. Em benfeitorias, frutos, produtos e pertenças. Pertença é um nome feio. Vamos começar pelas benfeitorias. Benfeitorias são aquelas coisas que você faz para melhorar a coisa, para melhorar a coisa principal. As benfeitorias elas podem ser necessárias, úteis ou voluptuárias, que é um nome feio pra caramba. As necessárias são aquelas que você precisa fazer para que a coisa tenha um bom uso. Então, vamos imaginar assim que você mora num apartamento aqui em Manaus, e aí, nesse seu apartamento, você, para poder ter água, teve um problema com um cano aí, para você ter água, você vai precisar passar um novo encanamento numa sanca por fora, não sei o quê. Então, para você poder usar o banheiro, você vai precisar fazer essa melhoria no imóvel. Isso é o que a gente chama de benfeitoria necessária. Benfeitoria útil é aquela que você não precisa fazer para usar, mas que ela melhora a vida. Voltando para o mesmo apartamento. Imagina que você vai colocar um vidro lá, um blindex na sua varanda. Você vai fechar a sua varanda com uma cortina de vidro. Dá para usar o apartamento sem? Na boa. Melhora a utilidade do apartamento? Bastante, porque você aumenta a área que você vai poder refrigerar, tereré, tereré. Essa benfeitoria a gente chama de benfeitoria útil. Por fim, a gente tem a chamada benfeitoria voluptuária, que o nome é feio assim, porque ela vem de volúpia, de luxúria, de uma coisa que você quer, mas não precisa. Então, vamos imaginar também que nesse mesmo apartamento aí você resolveu botar um piso mais bonito. Você resolveu tirar o piso de porcelanato e botar um piso mais bacana. Você precisava disso para viver? Não. Aumentou a utilidade da coisa? Não. Ficou mais bonito. Ele é chamada benfeitoria voluptuária. Não sei se vocês estão pensando, mas se não estão, deviam estar. Qual é a serventia dessa classificação? Imensa, gente, imensa. Principalmente quando a gente pensa em termos de contrato de locação de imóveis. Tá? As benfeitorias necessárias são de responsabilidade do locador, do dono do imóvel. Toda vez que tiver que fazer uma benfeitoria necessária, o dono do imóvel tem que pagar. A benfeitoria útil no imóvel, que vai melhorar a utilidade, vai ser negociada. Vai ter que ser negociada com o inquilino. A benfeitoria voluptuária é a cargo exclusivo do inquilino. Tá? Então, a gente tem esses três, essa divisão da responsabilidade. Depois a gente tem um outro problema. Quando o contrato acaba, como é que fica? A necessária
foi o próprio proprietário que pagou, não há que se discutir. Tá? A útil, se o proprietário concordou com ela, ele vai ter que indenizar o cara pelo aumento da utilidade que ele deu naquele imóvel. A voluptuária não dá direito a nada. Você fez porque você quis, prejuízo seu. Perdeu, dançou. Entendeu qual é a serventia básica nisso no nosso num ambiente bobo, numa coisa corriqueira que é um contrato de locação? A diferença dessas benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias. Isso, de novo, vai variar caso a caso. O que é necessário, o que é útil, o que é voluptuário, dependendo da destinação do imóvel. Então, fazer uma piscina é uma benfeitoria voluptuária, dessas que você faz porque você quer, porque você está afim? Depende de para que é o imóvel. Imagina que é um clube. É um clube onde você precisa ter uma piscina para o clube funcionar. Essa benfeitoria pode ser necessária. Imagina que é uma casa de repouso e que essa piscina vai servir para os idosos fazerem exercício. Essa benfeitoria é útil. Vamos imaginar que é simplesmente na casa aí que alguém mora, que o Luiz mora, por exemplo. É alugado e ele quer fazer uma piscina. Ela é voluptuária. Ela só serve para você ficar mais feliz. Ela não tem nem utilidade premente, nem é necessária para o bom uso da coisa. Tá? Então, vocês sempre têm que prestar atenção nisso, como é que isso funciona. E isso é bacana também da gente pensar na questão do condomínio. Muitas vezes, aqui em Manaus tem uma prática que não é muito comum no Rio e em São Paulo, que é no aluguel está incluído o condomínio. Né? É tantos reais com condomínio incluído. Essa prática não é muito comum no mercado imobiliário do Rio e de São Paulo. Não sei de outros lugares, eu conheço esses dois. Lá você faz o aluguel e o inquilino tem que pagar o condomínio. Né? Ele paga o aluguel mais o condomínio. Você tem um aluguel de tanto mais o condomínio, seja de quanto for o condomínio, é por conta do inquilino, ele que se vire. O que acontece? No condomínio, de vez em quando, você tem taxas extras, né? Você tem as cotas extras para pagar. Você tem a cota ordinária, normal, que paga o funcionamento regular do condomínio, e você tem as taxas extras. As taxas extras, elas serão de responsabilidade do inquilino toda vez que elas disserem respeito à manutenção normal da coisa. A recuperação e a manutenção normal da coisa. Sempre que for uma taxa extra decorrente de benfeitoria para o condomínio, essa benfeitoria será de responsabilidade do proprietário. Tá? Então, vamos imaginar que existe uma taxa extra para pintura da fachada, pintura do corredor da área interna. Essa conta sobra do inquilino, porque isso é uma despesa normal do uso da coisa. Vamos imaginar que, ao invés de pintura da fachada, você tem uma obra de reforma da fachada. Tem que prestar atenção com os verbos. Reforma da fachada significa não em manutenção, mas sim em melhoria. Se é melhoria, é do proprietário essa conta. Tá? Aqui ainda não tem esse tipo de problema, porque os prédios são todos relativamente novos. Mas no Rio e em São Paulo você tem uma briga muito grande com relação à questão de elevadores. Né? Os elevadores vão ficando velhos. Isso aqui acontecerá nos próximos anos, nos próximos 10 anos. Né? Provavelmente isso acontecerá com os prédios de Manaus. Chega uma hora que você precisa trocar os elevadores. Então, um artifício grande que existe é você lançar nas assembleias e tal como manutenção, ao invés de você lançar como troca. Manutenção de elevador. Que aí o proprietário empurra essa conta no pobre do inquilino. Tá ok? Então, a utilidade da questão das benfeitorias é essa. Vamos tratar agora dos frutos. Fruto é tudo aquilo que a coisa gera e que se renova periodicamente. Então, fruto como fruto de árvore. Então, você tem lá a macieira. O fruto é a maçã. Né? O fruto é a maçã. Ela produziu a maçã, produzirá de novo. Então, você tem os frutos naturais, que são os frutos mesmo. Os frutos. O café do pé de café, a maçã do pé de macieira, são chamados frutos naturais. E a gente tem os frutos civis, que é a possibilidade que você tem de gerar dinheiro periodicamente com a coisa. Então, por exemplo,
aquilo que você recebe a título de aluguel de um imóvel é um fruto civil. Aquilo que você recebe a título de aluguel de um carro é um fruto civil que você está recebendo. Os dividendos que você recebe de um determinado conjunto de ações ou de um determinado investimento são frutos civis. Fruto é tudo aquilo que se renova periodicamente sem a diminuição da coisa. Tá? A coisa não diminui, não perde valor, não perde em essência, porque ela gera frutos. Ela gera frutos e num período seguinte gerará frutos de novo, no seguinte gerará frutos de novo, e assim sucessivamente. O que é diferente de produto. De novo, presta atenção que produto aqui não tem o que a gente chama de produto na linguagem cotidiana. Produto para o direito é aquilo que você retira da coisa e não se renova. Então, por exemplo, a pedra que você tira de uma pedreira não se renova. Então, ela não é fruto, ela é produto. Tá? Qual é a relevância dessa distinção, professor? Enorme, de novo. E vocês já devem ter ouvido falar de usufruto. Fulano deixou um bem usufruto para o Beltrano. Usufruto é o direito que você tem de usar e de obter frutos, mas não tem de obter produtos. Então, por exemplo, se você tiver um usufruto de uma pedreira de mármore, você não vai poder tirar o mármore de lá, porque mármore não é fruto, é produto. Se você tiver um usufruto de uma área em que tem um areal em que você vai tirar areia, você vai minerar areia, você não vai poder fazer porque a areia não é fruto, a areia é produto. Tá? Então, essa distinção entre fruto e produto é extremamente relevante. Quem é que tem uma pedreira? Bom, aqui no Amazonas eu acho que ninguém. Mas, por exemplo, se você for para a região do Espírito Santo, onde você tem uma jazida de mármore atrás da outra, um monte de gente tem pedreira. Então, isso faz todo sentido. Tá? Isso é importante a gente entender essa diferença de fruto para produto, porque a regulamentação jurídica delas será distinta. Por fim, gente, nós vamos ter as chamadas pertenças, que é um nome feio pra caramba. Pertenças são bens móveis, em princípio, tá? Mas que estão agregados a uma determinada coisa e que são essenciais para a utilidade daquela coisa. Então, vamos imaginar o seguinte. Você tem uma fazenda, uma unidade produtiva, que ela tem lá determinadas máquinas. Tem tratores, tem colheitadeiras. Essas máquinas são pertenças dessa fazenda. Então, ao vender essa fazenda, se você não expressamente disser no seu contrato que essas máquinas não estão incluídas, elas se presumem vendidas junto com a fazenda, porque elas são pertenças dessa fazenda. Elas são coisas que definem a utilidade do bem. Não só a utilidade, mas que definem praticamente a identidade do bem. No Rio de Janeiro houve uma ação há muitos anos, que ficou famosa, que era um sujeito muito rico, que ficou pobre. Vocês devem ter ouvido falar dele, talvez tenha até um filme a respeito, o Jorginho Guinle, né? E que ele vendeu um imóvel que ele tinha, e nesse imóvel tinha uma estátua lá, tal, que valia uma fortuna, e ele quis, ao vender o imóvel, retirar essa estátua. E o comprador disse, não, olha, eu comprei esse imóvel por conta da estátua. Eu comprei esse imóvel por esse preço porque a estátua estava aqui incluída nele. A estátua era uma pertença desse bem imóvel. Então, presume-se que ela foi vendida junto. E, no final das contas, o comprador saiu vitorioso, porque ficou evidente que um imóvel naquelas mesmas condições, naquele mesmo lugar, nunca teria o valor que ele pagou se não fosse por conta da pertença representada pelaquela obra de arte, pelaquela estátua. Ok? Problemas, crianças? Até aqui? Me conta aí, como é que vocês estão indo? Estão indo numa boa? Está difícil? Está ruim? Está complicado? Me diz aí. Tem dúvidas? Tudo ok, gente? Então tá bom. Olha só. Então tá, hein? Ó. Presta atenção, não pode deixar isso para trás, não, hein? Depois vamos pensando nas coisas e pensando na nossa realidade, vamos pensando no entorno de vocês, aí, na vida de vocês, como é que esses conceitos se encaixam
e tentem encaixar ele no cotidiano de vocês, aí, nos aluguéis, nos tipos de benfeitoria. Pensem na casa de vocês, o que é benfeitoria, quais que são necessárias, úteis, voluptuárias, como é que se dá, como é que funciona, como é que se dá essa dinâmica. Tá? Bom, agora a gente vai rever, na verdade, não é ver, aquilo que a gente viu nas primeiras aulas, que é a questão dos outros elementos da relação jurídica, que são os direitos, deveres, pretensões, obrigações, sujeições e, principalmente, o interesse. A gente vai começar falando do interesse. Enquanto os direitos e os deveres dizem respeito aos sujeitos, então, se um sujeito tem um direito, o outro sujeito terá um dever, né? A gente sempre tem essa dinâmica. Um tem um direito, o outro tem um dever. Um tem um direito potestativo, o outro vai ter que se sujeitar. Tem um outro polo da relação jurídica, que é o objeto. Essas pessoas se relacionam numa dinâmica de direitos e deveres, e elas se relacionam com o objeto através de um interesse. Então, pensa naquele esqueminha que a gente fez da relação jurídica, onde a gente tem sujeito de um lado, fato jurídico que liga essa gente toda, o outro sujeito do outro lado e o objeto. O que liga um sujeito ao outro, a relação deles é de direitos e deveres, direitos e sujeições. E a relação de ambos com o objeto é o que a gente chama de interesse. Se vocês pensarem direitinho, ou lembrarem daquele gráfico, a gente tem dois sujeitos, um fato jurídico e um único objeto. Por isso que a gente diz, no direito se diz, que toda relação jurídica, na verdade, ela é a representação de um conflito de interesses. Pensa que conflito não quer dizer briga, não. Quer dizer que você tem dois sujeitos com interesse num mesmo objeto. E para que você não tenha briga, para que você não tenha conflito no sentido coloquial da palavra, o direito regula esse conceito jurídico de interesse. Vamos pensar num exemplo que eu gosto, que é o exemplo de comprar no contrato de compra e venda de coisa móvel consumível, que é você ir comprar um café numa padaria, ali, na padaria Conde, ali do lado da faculdade. Será que a padaria Conde ainda vai existir quando a gente voltar? Será que eles vão aguentar? Né? Tomara. É a única coisa que tem ali perto para a gente comer alguma coisa e tomar um café, né? Tomara que aguente. Mas, enfim, vamos imaginar que você foi lá na padaria Conde comprar um café. Você comprou o café, né? Foi lá e pagou o café, e o sujeito vai te entregar o café. Você tem uma pessoa que é titular do direito de receber o café, que é você, o outro que é titular do direito de vender o café, e o café é um só. Então você tem um conflito de interesse potencial, duas pessoas com interesse no mesmo café, que o direito vai regular e vai resolver. A mesma coisa quando você for pagar esse café. Você tem que pagar, você tem o dever de pagar, ele tem o direito de receber, e o dinheiro é um só. Então existe um conflito de interesses a respeito daquele dinheiro. Conflito esse que o direito, em 90% dos casos, resolve sem que isso seja lá um grande problema. Tá? Então, quando a gente fala, vocês vão ouvir muito quando forem estudar processo civil, teoria geral do processo, a questão do conflito de interesses. O conflito de interesses nada mais é do que isso. Você tem dois sujeitos, um único objeto, os dois têm interesse no mesmo objeto. Conflito não significa contenda, não significa disputa, não significa briga. Significa que você tem dois sujeitos, um objeto, e ambos têm interesse no mesmo objeto. Interesse nada mais é do que o elo jurídico que liga os sujeitos a um determinado objeto. Tá? Existem três classes ou três ordens de interesse diferentes. Você tem os interesses individuais, que são aqueles que dizem respeito a um indivíduo, a dois ou três indivíduos específicos. Você tem os interesses coletivos, que dizem respeito a um grupo mais ou menos grande de pessoas, mas individualizáveis. E você tem os interesses difusos, que dizem respeito a toda a sociedade, sem que você possa identificar o seu titular. Então, vamos ver um exemplo. Hoje, a OAB publicou aí no Instagram uma sentença que eles ganharam contra a Amazonas Energia por conta de uma falta de luz que teve no dia 31/3. Foram 14 horas de falta de luz. Né? Eu não sei se vocês compartilham da minha opinião,
mas eu acho que aqui em Manaus o serviço de fornecimento de energia elétrica é muito caro e muito ruim, né? Não sei aí onde vocês moram, mas aqui toda hora dá uma caidinha na luz, não tem papo. Tanto que aqui no prédio colocaram um gerador 100%, porque senão a coisa fica difícil. E eu, nos meus aparelhos aqui, em todos, coloquei no break, porque senão fica aquele troço que cai e volta, não tem aparelho que resista a isso. Mas eu acho que, por conta disso, a AB ajuizou uma ação defendendo interesses coletivos, que ela pode fazer isso, de todos os consumidores contra a Amazonas Energia. E conseguiu uma condenação que a Amazonas Energia vai ter que devolver para cada um de nós R$ 200 numa conta de luz aí para frente, como punição por essa zona que ela fez, especificamente no dia 31/3, aí, que faltou 14 horas de luz. É pouco, R$ 200? Para a gente mas para ela vai ser uma chapuletada. Imagina ter que devolver R$ 200 em cada conta de luz. Né? Você não pode também fazer uma condenação muito grande, senão quebra. Além de tudo, a Amazonas Energia, nessa mesma sentença, foi condenada a pagar 8 milhões e tal para ficar depositado no Fundo de Proteção ao Consumidor. A OAB estava cuidando de um interesse coletivo. Quem é a coletividade? Todos os consumidores dos serviços da Amazonas Energia. A gente sabe imediatamente quem são todos? Não. Tem como saber? Tem. Tem como individualizar? Tem. Então, eu tenho como descobrir quem são essas pessoas. São muitas pessoas. A lesão que elas sofreram é decorrente de um único fato, que é do mau serviço prestado no dia 31/3, que ocasionou a falta de luz por conta da Amazonas Energia. Então, você tem aí, tipicamente, um interesse coletivo. Você sabe, todo mundo, que eu tenho como descobrir todo mundo que tem direito àquilo. Esse interesse é coletivo. Uns dias antes, não foi dia 31, foi dia 18, teve uma queda abrupta de energia aqui, que o meu ar-condicionado, um dos ar-condicionados aqui de casa, foi para o espaço. Tive que gastar uma grana preta para mandar consertar, e estou processando a Amazonas Energia. Esse interesse ele é individual, de receber de volta o dinheiro do meu ar-condicionado que quebrou. Tá? Então, o interesse individual vai satisfazer uma pessoa, não satisfaz a muita gente. O coletivo satisfaz a todo um grupo que é ligado entre si por um determinado fato jurídico, no caso, a falta da luz do dia 31/3, e o fato de serem consumidores da Amazonas Energia. Qual é a diferença desse interesse coletivo para o interesse difuso? O difuso eu não tenho como individualizar. Ele atende a todo mundo mesmo. Todo mundo, mesmo quem não mora em Manaus. Atende a toda e qualquer pessoa. Olha só, como é que você faz para provar que o bem foi danificado e que não, por conta dessa causa e não antes? Como é que eu estou provando? Deixa eu te contar a minha prova, como é que eu estou fazendo. Eu chamei o cara aqui para consertar e ele disse, me deu uma declaração aqui, o consertador de ar-condicionado, me deu o recibo, me deu a nota fiscal do compressor que ele precisou comprar, e ele atestou que foi por conta de um pico de energia, pereré. Tá? Fez um laudo técnico, exatamente. Fez um laudo técnico. Agora, como é direito do consumidor, você fica esperta com o seguinte, você não precisa provar, não. No direito do consumidor, você vai entrar na justiça, vai dizer que um troço quebrou por conta do pico de luz. Se o dano for compatível com a questão do pico de luz com o pico de luz, você pede ao juiz que inverta o ônus da prova, quer dizer, que faça a Amazonas Energia provar que não foi. Tá? Porque no direito do consumidor existe uma presunção a favor do consumidor. Quem tem que provar que o dano não aconteceu é o fornecedor. O que não houve um nexo entre o defeito da prestação de serviço será o fornecedor. No meu caso, como o cara veio aqui, eu falei, você faz aqui para mim um laudozinho, uma declaração de que foi por isso, me dá o recibo do seu serviço e a nota fiscal do que você comprou. E aí eu vou entrar para pedir esse dinheiro de volta da Amazonas Energia. Todo mundo entra junto pedindo dano moral. Eu tenho vergonha, eu não faço não. Não posso dizer que a minha honra subjetiva foi abalada porque o meu ar-condicionado quebrou. Isso não faço não. Não tenho coragem. Tá? Mas pode fazer. Quem quiser pode fazer.
Mas qual é a diferença do interesse difuso para o interesse coletivo? No difuso, a gente não sabe quem é. É a coletividade inteira, é até quem não nasceu. Basicamente, o interesse difuso ele tem a ver com o meio ambiente, um meio ambiente com saúde pública. Tá? Então, a extinção de uma espécie animal é interesse difuso. Interessa a todo mundo, até gerações futuras. Derramamento de óleo interessa a todo mundo, até as gerações futuras. O esgoto, que é jogado diariamente nos igarapés aqui em Manaus. Interesse difuso. Interessa a todo mundo. Se a gente esculhambar esses rios aqui, vai ser ruim para o mundo inteiro. Então, esses interesses são difusos. Eu não tenho como saber quem é o titular deles. É o mundo inteiro, é toda a sociedade. Qual é a diferença, qual é a utilidade da diferença desses três tipos de interesse? Difuso, coletivo e individual. Cada um desses interesses vai poder ser defendido em juízo por uma pessoa diferente. Vocês vão ver depois como é que funciona. O interesse individual só pelo próprio titular, e o difuso e o coletivo tem uma regrinha aí de quem pode defender. E a gente vai ter uma precedência desses interesses. O interesse individual ele sempre vai ter que ceder frente ao coletivo e ao difuso. Então, vamos imaginar que eu sou proprietário de uma área que tem lá uma pequena mata e eu quero tirar ela dali para eu fazer uma piscina, voltando lá para a coisa voluptuária. Dependendo do regulamento ambiental daquele lugar, eu não vou poder fazer isso, porque a proteção ao meio ambiente é um interesse difuso e a piscina é um interesse individual. Tá? Aí a gente volta lá para aquela história do eventual lockdown. Né? Seu direito de ir e vir é seu interesse individual. Ele sempre vai prevalecer sobre o Estado, mas ele não prevalece sobre o interesse difuso. Se chegar à conclusão de que, pelo bem da saúde pública, é preciso o lockdown, o meu interesse individual não pode sobrepujar ao interesse difuso. Tá? Bom, meninos, por hoje é isso. Alguma dúvida, alguma questão, algum problema? Não? Tudo na boa? O difuso está além do Estado, tá sim. Tá? O interesse difuso está além do Estado. Ele não é interesse do Estado. Você pensa que tem certas coisas que são interesse do Estado. São interesse público primário, interesse público secundário. É o que o Estado quer. O interesse difuso ele é maior que o do Estado. Ele sobrepuja o interesse do Estado. Uma outra dúvida, crianças? Perguntas, colocações? Não? De qualquer jeito também, se tiver pensando a respeito... Oi, manda. Em relação aos interesses difusos, tem algumas ações judiciais sobre isso. Quem se responsabiliza por isso? Porque normalmente as instituições são do Estado, né? Então, quem que levanta essa causa? Sim. Olha só, os interesses difusos eles podem ser defendidos por determinadas instituições, tipo a OAB, o Ministério Público, a Defensoria Pública, ou por algumas associações e partidos políticos. Sempre vai ter que ter alguém para defender. E, eventualmente, em raríssimas hipóteses, se ninguém fizer nada, o particular pode provocar para que isso aconteça. Eu, você, qualquer um de nós pode provocar para que o Ministério Público tome essas medidas. A gente pode ir ao Ministério Público e encher o saco deles e demandar ao Ministério Público que eles entrem na justiça para proteção de interesses difusos. Tá? Então, como atinge a muita gente, o âmbito de quem pode reclamar disso é muita gente também. Tá? E aí, meninos? Mais dúvidas, mais perguntas? Não? Então tá bom, crianças. Hoje vamos ficando por aqui. Já são 9 horas da noite, tá bom? 10 para as 9. Semana que vem a gente continua. Vamos falar um pouquinho mais de direitos, deveres, obrigações e pretensões. E na outra, em seguida, a gente começa a falar das regras de interpretação, da interpretação no direito. Ok? Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar? Não? Se não, até a próxima. A gente se vê semana que vem. Tá?